Ele fazia tudo por ela. Estava sempre disponível, fosse para resolver um problema, emprestar dinheiro, ouvir desabafos ou simplesmente oferecer presença. E toda vez que ela sumia, ele se perguntava o que fez de errado. Mas a verdade é que ele não fez nada. Ele só foi conveniente até deixar de ser. Quando ela conseguiu o que queria, descartou ele como quem joga fora um copo plástico usado. E o pior, ainda o tratava com frieza, desprezo, como se ele fosse o exagerado da história. Parece injusto, não é? Mas isso acontece todos os dias. Gente que entra na sua vida sorrindo, mas só fica até conseguir o que veio buscar. Depois se afasta como se nunca tivesse precisado de nada. E você fica com aquele gosto amargo, se perguntando por que mais uma vez permitiu. A verdade, tem gente que só sabe sugar. E tem gente que, por medo de parecer duro, permite ser sugado. Só que isso acaba hoje. Porque neste vídeo você vai aprender exatamente como calar a boca de quem só te usa e depois te despreza. Com elegância, inteligência e uma frieza estratégica que vai colocar você no controle de novo. Agora se prepare, porque a partir daqui, cada palavra vai te mostrar o que fazer para nunca mais ser visto como um recurso descartável. Mas antes, já deixa seu like, compartilha com quem precisa acordar também, se inscreve no canal e confere o conteúdo exclusivo que está no comentário fixado. Esse vídeo não é só um desabafo, é uma mudança de postura. Você sente quando está sendo usado. Não precisa de um sinal claro, porque seu corpo inteiro percebe. A mensagem só chega quando essa pessoa precisa de algo. Nunca é para saber se você está bem. Nunca é para oferecer ajuda. É sempre sobre ela. Sempre. E mesmo assim, você responde rápido, se disponibiliza, tenta agradar. Porque no fundo, tem medo de perder o pouco que recebe. Só que isso não é afeto. É dependência emocional disfarçada de boa vontade. A real é que você se acostumou a aceitar migalhas. Um bom dia esporádico já parece carinho. Um elogio vazio vira esperança. Você se contenta com quase nada, porque aprendeu que qualquer atenção já é melhor do que o silêncio. Mas essa mentalidade te prende num ciclo destrutivo. Quanto mais você se doa, menos te valorizam. Porque quem dá demais sem receber, ensina o outro a tirar e não devolver. Talvez você ache que está sendo gentil, paciente, compreensivo, mas na cabeça de quem só te procura por conveniência, você está sendo burro. Duro, eu sei, mas é assim que te veem. Alguém fácil de manipular, sempre pronto para resolver, agradar, ceder. E se você não enxergar isso logo, vai continuar sendo tratado como um objeto que só é lembrado quando necessário. Chega! Você precisa parar de se colocar na posição de quem implora, porque quem se curva demais diante dos outros nunca é enxergado como igual. E por mais que doa, é melhor o vazio da ausência do que a presença tóxica de quem só aparece quando precisa sugar mais um pouco de você. Você não nasceu para servir de combustível emocional para ninguém. Comece a observar os padrões. Quem só te chama quando está mal, quem te esquece nos bons momentos, quem desaparece assim que consegue o que quer. Esses comportamentos não são coincidência. São sinais claros de que você não é prioridade, apenas uma opção cômoda. E enquanto você aceitar esse papel, nada vai mudar. A primeira atitude para calar a boca de quem te despreza é o corte silencioso. Não precisa discutir nem cobrar, apenas retire sua energia. Pare de responder rápido, de estar sempre disponível, de ceder o que você não tem. A ausência pesa mais do que qualquer discurso. E quando você parar de dar, eles vão perceber que você nunca precisou mendigar nada. Só estava tentando manter algo que já tinha morrido. E quando você parar de se oferecer para quem não te merece, uma nova dor pode surgir. Perceber que você também não impõe limites. E é exatamente aí que mora o próximo passo. Você acha que ser bom é o suficiente,
que ser compreensivo, acessível, sempre disposto, vai fazer as pessoas te respeitarem. Mas a verdade é outra. Quem não sabe dizer não, vira um alvo fácil. Gente interesseira fareja quem não se impõe. E quando percebe que você nunca reage, ela se aproxima sorrindo, suga o que pode e depois vai embora como se nada tivesse acontecido. Você talvez não perceba, mas cada vez que engole um desconforto, está educando o outro a te tratar pior. Porque a ausência de limite é interpretada como fraqueza, e o mundo, infelizmente, não tem pena de quem não se protege. Quanto mais você cede, mais exigem. Quanto mais você se explica, mais te testam. E no final, quem perde é você. Tempo, energia, autoestima. Impor limites não é ser grosseiro. É se amar. É olhar no espelho e decidir que ninguém vai mais atravessar a sua paz como se fosse terra de ninguém. É entender que você não tem obrigação de se justificar o tempo todo, de atender na hora, de salvar o dia dos outros. Você não é super-herói de ninguém, e se continuar agindo como se fosse, vai continuar sendo tratado como ferramenta. O problema é que você aprendeu que colocar limites afasta as pessoas. E sim, às vezes afasta mesmo. Mas olha que ironia. Só se afastam aqueles que estavam se beneficiando da sua ausência de limites. Quem realmente te respeita entende quando você se posiciona. O resto pode ir. Comece com pequenos passos. Recuse aquilo que te incomoda. Diga não sem inventar desculpas. Responda quando quiser, não quando sentir pressão. Fique em silêncio quando perceber que estão tentando te manipular com culpa. Você vai se surpreender com o poder que nasce no momento em que para de agradar quem não te respeita. Seja o muro onde os abusos batem e voltam. A partir do instante em que você entende que não é obrigado a permitir tudo, sua energia muda. E quando sua energia muda, até quem te explorava começa a pisar com mais cuidado. Porque agora você não é mais acessível. Agora você é firme, e firmeza não se discute, se respeita. Mas é claro, mesmo com seus limites bem colocados, ainda haverá quem tente te sugar e depois virar o rosto. E é exatamente com esse tipo que a gente lida no próximo ponto. Dói. Não é só raiva, é um aperto que corrói por dentro, porque você deu tudo, tempo, conselhos, apoio, carinho, e quando precisou de um mínimo gesto em troca, recebeu silêncio. Pior, desprezo. A pessoa que você ajudou sem medir esforços hoje te trata como se você fosse um incômodo, como se sua presença tivesse perdido o valor, como se você fosse fácil demais de esquecer. Você tenta entender, repassa conversas, relembra momentos, procura onde errou, mas o problema não foi erro seu. O problema foi entrega demais para quem só estava ali por conveniência. Tem gente que se aproxima com um roteiro, fala bonito, elogia, se faz de carente, até conseguir o que quer. Depois que suga tudo, começa a agir com arrogância, como se sua generosidade fosse obrigação, como se sua presença fosse descartável. E o que você faz? Continua tentando se explicar, tentando reconquistar um mínimo de respeito. Só que quanto mais você corre atrás, mais você confirma para essa pessoa que ela pode te pisar e você ainda vai agradecer. Não é justo com você. Não é digno. Você não pode continuar oferecendo atenção para quem já te mostrou com atitudes que não se importa com nada além de si mesmo. Agora escuta com atenção. Quem te despreza depois de ser ajudado não merece nem sua raiva, muito menos sua tentativa de reconciliação. O que essa gente precisa é do seu silêncio, da sua ausência, da sua indiferença, porque o silêncio pesa. Ele grita mais alto que qualquer discussão. Quando você some, você deixa de ser um brinquedo. Você vira ausência. E a ausência dói em quem só estava acostumado com sua presença garantida. No seu dia a dia, aplique o corte emocional. Não responda quem só lembra de você quando precisa. Não dê satisfação.
Não fique stalkeando quem já te desrespeitou. Foque em você, nos seus projetos, na sua paz. Cada minuto que você gasta tentando entender alguém que te menospreza é um minuto perdido da sua própria vida. E tempo é o que você não pode continuar desperdiçando com quem já provou que não vale nem um segundo. Essa é a virada. Quando você responde desprezo com elegância e silêncio, você deixa claro que aprendeu a lição, que agora o jogo mudou, que quem quiser te ter por perto vai precisar merecer. E esse novo você, que agora não se dobra mais, vai começar a se afastar de vez dos ambientes e pessoas que te tratam como depósito emocional. E quando você perceber o poder de simplesmente se retirar, vai entender por que o próximo passo é o mais libertador de todos. Você já parou para pensar por que certas pessoas só te procuram quando estão destruídas, mas somem quando estão felizes? Elas te vomitam problemas, desabafos, dramas, e quando se sentem melhor, desaparecem. Você virou um lixão emocional, um lugar onde os outros despejam a sujeira que não querem carregar e depois vão embora como se você fosse um recipiente descartável. No começo, parece amizade, parece conexão, mas com o tempo você percebe que está sempre no papel de terapeuta, de ombro, de suporte e nunca como prioridade. Ninguém pergunta como você está, ninguém se importa com suas dores, só te procuram para aliviar as próprias. E você, por costume, aceita, porque acha que ser útil é o mesmo que ser amado. Mas existe uma linha tênue entre ser apoio e ser explorado. E você já passou dessa linha há muito tempo. A dor que você sente hoje não é só pelo que te fizeram, é por você ter permitido. E está tudo bem ter permitido. Até aqui, o que não dá mais é continuar aceitando esse papel. Chega de ser o depósito das crises dos outros. Chega de se anular para segurar o emocional de quem nunca seguraria o seu. Agora, o segredo que ninguém te contou. O verdadeiro poder está no ato de ir embora em silêncio, sem aviso, sem cena, sem drama, apenas ir. Quando você se retira, você ensina. Ensina que você tem valor, que sua presença é escolha, não obrigação. E isso confunde quem se acostumou a te usar, porque eles não sabem lidar com ausência, com frieza, com maturidade emocional. No dia a dia, pratique o afastamento estratégico. Reduza respostas, corte conversas vazias, evite explicações longas. Quando perceber que o papo é só mais um despejo emocional sem reciprocidade, encerre. Comece a escolher com quem você troca energia, porque cada troca desgastante que você aceita te afasta ainda mais da paz que você merece viver. E talvez agora você esteja se perguntando, mas como manter essa frieza? Como sustentar esse corte sem voltar atrás? E é justamente isso que o próximo ponto vai revelar. Um segredo que muda tudo. A verdadeira força não está na reação, mas na calma que desarma qualquer manipulador. Existe um momento sutil, quase imperceptível, em que o manipulador percebe que sua arma mais poderosa perdeu a força. É quando ele provoca e não recebe reação. Quando ele tenta desestabilizar e encontra silêncio. Quando ele espera fúria e recebe indiferença. Essa é a verdadeira derrota para quem vive do controle emocional alheio. A ausência de impacto. Por trás de cada tentativa de manipulação existe uma expectativa clara, o caos. Eles esperam ver alguém se explicando, gritando, implorando, se justificando, porque a desordem emocional é o campo perfeito onde manipuladores prosperam. Mas quando encontram serenidade, se perdem, porque não sabem lidar com o que não conseguem controlar. Muita gente ainda acredita que responder na hora, rebater, se impor aos gritos é sinal de força. Mas quem realmente entendeu o jogo emocional sabe. A calma é a resposta mais poderosa. Não porque é passiva, mas porque é calculada. Não porque ignora, mas porque fere onde mais dói.
no ego de quem esperava te ver no chão. A frieza consciente é uma escolha, não uma fuga. Ela não vem da indiferença verdadeira, mas do domínio de si. E esse domínio só é possível quando a dor deixa de controlar os impulsos. Quando o orgulho para de gritar e dá lugar à sabedoria silenciosa. Porque no fim, quem domina o próprio comportamento governa o desfecho de qualquer relação. É na postura serena que se revela quem está no controle. Não há necessidade de se provar, não há pressa em responder. Há apenas uma consciência firme de que nem todo ataque merece resposta. E de que às vezes a maior humilhação para o outro é perceber que você não se abalou. Essa calma desconcerta, porque ela revela que o poder mudou de lado, que agora quem observa com frieza, analisa com inteligência e decide com precisão, é quem antes chorava, gritava e se culpava. É um novo você, um que não cede ao caos. E se até aqui isso já pareceu libertador, espere até entender o próximo princípio. Porque se ainda existe a necessidade de provar valor, é sinal de que você está jogando um jogo que já nasceu perdido. É cansativo. A tentativa constante de mostrar que merece ficar. A sensação de estar sempre sendo avaliado como se qualquer vacilo fosse motivo para ser descartado. É como andar sobre vidro, um passo errado e tudo se quebra. E o pior, você nem percebe que nessa dinâmica já deixou de ser você há muito tempo. Agora só tenta agradar, convencer, se encaixar. Ninguém deveria viver assim. Mendigar afeto é uma das formas mais silenciosas de perder a própria dignidade. Quando o amor ou o respeito precisam ser negociados com sacrifício pessoal, já não são genuínos, são concessões forçadas, são acordos silenciosos onde um se doa e o outro simplesmente usufrui. O problema é que muita gente confunde esforço com merecimento. Acredita que quanto mais se doa, mais valor terá. Mas a verdade cruel é que aos olhos de quem não quer te respeitar, quanto mais você se esforça, mais fraco parece. Porque quem tem valor não precisa implorar reconhecimento. Ele simplesmente se impõe com a própria postura. Provar seu valor para alguém que vive te testando é entrar num jogo injusto, onde você nunca vai ganhar. Porque toda vez que você passa por uma prova, uma nova será criada. Não porque você falhou, mas porque o outro sente prazer em manter você em constante insegurança. É uma forma de controle, e você sabe disso. Lá no fundo você sente. Mas há um momento em que tudo muda, quando você decide sair do jogo, quando para de tentar convencer, quando deixa de correr atrás de quem vive fugindo. Nesse instante, algo muda no ar. Porque o silêncio de quem desistiu de provar seu valor incomoda mais do que qualquer argumento. E é aí que o poder volta para suas mãos. Pense bem, o que aconteceria se você parasse hoje de se justificar, se não desse mais explicações, se simplesmente se afastasse de tudo que te faz sentir pequeno? A resposta está mais próxima do que parece. E talvez seja a hora de descobrir o que realmente acontece quando você escolhe o caminho mais silencioso e mais impactante, porque no final não é gritando que se cala alguém, é saindo da cena. E o último capítulo vai te mostrar como o silêncio pode se tornar sua arma mais poderosa. Chega um ponto em que não há mais nada a dizer, nenhuma explicação, nenhum desabafo, nenhuma tentativa de ser compreendido, porque tudo que precisava ser dito já foi ignorado. E é aí que nasce o verdadeiro poder, no silêncio. Não o silêncio da fraqueza ou do medo, mas o da consciência, daquela clareza brutal que mostra que insistir seria se trair mais uma vez. Esse silêncio tem nome: superação. É quando a dor não desapareceu totalmente, mas já não comanda seus passos. É quando a vontade de responder ainda existe, mas você escolhe a paz. É quando o coração ainda pulsa forte, mas os pés já caminham para longe. Porque agora você entendeu, ficar onde não existe reciprocidade é se diminuir.
e você não está mais disposto a isso. A sua ausência vai pesar, não de imediato, talvez, mas com o tempo ela vai se tornar incômoda, porque quem se acostumou com a sua entrega, com sua presença garantida, com sua atenção disponível, vai sentir o buraco. E quando perceber que você não volta mais, que não responde mais, que não está mais ali para servir de apoio emocional, vai entender que perdeu algo que não se encontra fácil. Mas não espere reconhecimento. Não espere arrependimento. Esperar algo de quem já te desrespeitou é a armadilha final. A sua cura vem do movimento para frente, do silêncio que te protege, da ausência que constrói espaço para uma vida mais leve, mais seletiva, mais justa com você. Porque agora você não está mais à mercê dos outros. Agora você escolhe. Respira. Perceba o quanto você já andou desde que começou esse vídeo. Olha o quanto já entendeu. Você não precisa provar mais nada. Não precisa correr atrás. Não precisa se desgastar tentando manter o que claramente não te faz bem. Tudo o que você precisa agora é continuar, um passo de cada vez. Com dignidade, com firmeza, com silêncio e com muita paz. E lembra disso, o silêncio de quem aprendeu o próprio valor ecoa mais alto do que qualquer discurso de quem nunca soube te reconhecer. Agora, você está pronto. Não só para calar a boca de quem te usou, mas para nunca mais ser usado. Se você chegou até aqui, é porque lá no fundo sabe que merece mais. Sabe que não nasceu para ser usado, descartado ou tratado como nada. Você sente, você sempre sentiu. Só faltava alguém olhar nos seus olhos, mesmo que por uma tela, e dizer: chega, agora você tem o que precisa. Um novo código de conduta, uma nova postura. Não aquela baseada na raiva, mas na consciência do próprio valor. Você aprendeu que não é com gritos que se cala um manipulador, mas com a sua ausência. Que não é tentando agradar que se conquista respeito, mas impondo limites. E que o silêncio, quando vem do amor próprio, é mais alto do que qualquer ofensa. Você foi feito para ser respeitado, para ser escolhido com vontade, não por conveniência. E a partir de hoje, a sua presença vai ser privilégio, não mais garantia. Porque agora você aprendeu a se retirar, aprendeu a dizer não e, principalmente, aprendeu que o que te machuca uma vez não vai ter chance de machucar de novo. Se alguma frase desse vídeo te fez enxergar o que você estava negando, comenta aqui embaixo. Eu aprendi a me retirar em silêncio. Escreve isso, coloca para fora. Isso não é só uma frase, é um marco, é o início de uma nova fase. Você não está mais sozinho, e a virada que você tanto esperava começou agora. Levanta a cabeça, frieza na postura, firmeza no coração. Você vai se levantar, e quem te desprezou vai ouvir o barulho do seu silêncio. Obrigado por assistir até aqui. Já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem precisa acordar também. Assista o próximo vídeo que está aqui no card. Ele vai completar tudo o que você ouviu hoje. E não esquece de acessar o conteúdo exclusivo que está no comentário fixado. Nos vemos no próximo. Seu silêncio acabou de começar a falar.